Jesus estava com os apóstolos e perguntou para eles o que eles achavam que ele fosse, né? Quem ele era no olhar dos apóstolos. Aí Pedro fala, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está aqui no versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele que não foi carne e sangue que revelou, mas o Pai que está no céu. Ele fala, também eu te digo que tu és Pedro, porque você disse que eu sou ungido. Eu estou dizendo que você é Pedro, uma pedra. Você é uma pedra, né? Pedro, Petrus, tem essas variações. Você é uma pedra, que o nome do cara mesmo era Simão, né? Então, Simão, Simão Bar-Jonas significa Simão, filho de Jonas, né? Então, Simão Bar-Jonas, você na verdade é Pedro, e a partir dessa pedra que você é, eu vou edificar a minha igreja. E aí que vem a tradição até católica de entender que o Pedro é a fundação da igreja, blá blá blá. Não, na verdade, Jesus falou assim, mediante a sua declaração, e para provar que quem faz essas coisas não é a mente humana, a partir de você, eu estou edificando a minha igreja, ou seja, eu estou chamando um monte de gente a partir de você. Então ele foi uma pedra, né? Aí tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus falou edificar a igreja dele porque já tinha muitas eclésias lá. Igreja vem de uma palavra grega, eclésia, que significa reunião, uma assembleia. E aí, fala, eu vou ter a minha assembleia também e você é a primeira pedrinha, dado que em público, na solenidade, você falou aquilo que Deus te revelou, né? Que eu sou o Cristo. Então, eu sou o Cristo e você é uma pedrinha. Que a gente logo inverte as coisas, né? A gente começa a adorar o São Pedro. Não, o Cristo sou eu. Você é uma pedrinha. E a partir dessa pedra viram muitas outras pedras que vão edificando essa igreja eterna, o corpo de Cristo eterno, né? E aí ele fala assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E a gente pega isso aqui, nossa, daí que vem a história que o São Pedro é o porteiro, né, do céu, né? São Pedro é que abre o céu para cair chuva e tal, mas ele está falando de uma outra coisa. Quem foi o primeiro a linkar Israel com o resto do mundo? Foi o Pedro. Depois que Jesus foi embora, numa revelação, Deus falou com Pedro assim, ó, você é todo regradinho, né? Você só come carne disso, carne daquilo, tal, tal, tal. Aí estenderam o lençol para ele assim, e falou, agora mata e come. Aí o Pedro falou, mas Senhor, não faz parte... Ô Pedro, não tem nada de costume, não fale que é imundo aquilo que eu santifiquei. Você vai se entrosar com todo mundo. Então, quando fala das chaves do reino, ele está falando é disso. Você é quem vai abrir portas, você é quem vai se aproximar das outras pessoas, né? Tanto é que Pedro sai, né, com os apóstolos evangelizando, e o Tiago, irmão de Jesus, se converte depois e fica lá em Jerusalém. Mas o Pedro foi para o mundo. O Pedro abriu portas e o Paulo veio com as suas cartas e deu aquela fundamentada no negócio, né? Então é isso, não tem nada de idolatria, que o Pedro tinha uma aura, que ele era melhor do que todo mundo. Está falando de questões práticas. E aí ele fala, né? Como você vai ter a chave do reino, o que você ligar na terra será ligado no céu e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Engraçado que ele está falando da prática de quem anda em comunhão com Jesus. Quem anda em comunhão com Jesus, na medida que você vai fazendo as coisas, elas acontecem, na medida que você retém as coisas, elas também deixam de acontecer. Porque é esse entrosamento com Deus. E isso é a igreja, né? Mas uma outra referência que está ali pertinho é Mateus 18, versículo 20. Na verdade, vamos começar aqui no 18, versículo 18. Quem pode ler? Mateus 18, do 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aí Jesus já começa a dar outra configuração para a igreja, porque lá atrás ele tinha falado para o Pedro, que o Pedro, o que ele
decidisse, ia ser decidido, o que ele retivesse ia ser retido. Agora que ele já está falando com os apóstolos, ó, o que vocês em conjunto ligarem na terra será ligado no céu, e aquilo que vocês cancelarem na terra será cancelado no céu. E isso é uma chatice, porque as igrejas pegam isso para aplicar a administração institucional. Não, o corpo reuniu e aí a gente decidiu assim, porque Jesus falou assim para os apóstolos. Jesus está falando de relacionalidade, está dizendo, olha, quem anda, quem está fechado comigo, ele vai dizer isso em outras palavras, né, em outras áreas do evangelho, ele fala, olha, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ele não está falando nada de hierarquia, de autoridade, ele está falando de gente que anda com ele. Então, eu tenho o mesmo entrosamento com Jesus que a minha aluna da EJA, uma senhora quase sem nenhum conhecimento, e Deus fala com aquela mulher todo dia, e qualquer especialista pode dizer, essa mulher é doida, mas Deus atua nela de maneira sobejante, e está dizendo, ó, já tem 2 aí, ó, ela anda comigo, eu falo com ela na linguagem dela, até onde ela consegue entender, e quando ela me clama eu ouço, quando ela fala, Jesus está nas tuas mãos, eu faço, ele está falando é isso. E aí, quando essas pessoas que andam com Jesus no dia a dia se encontram, isso é igreja. Igreja é isso. Não tem nada a ver com a placa, com não sei o quê. Deus pode até dar direcionamentos para algumas pessoas sobre como vai fazer. Se Deus der direcionamento para a gente para comprar um sofá, construir um barco, para fazer não sei o quê, Ele vai dar direcionamento sobre aonde a gente deve alugar, o que a gente deve fazer. Mas essas coisas são as últimas. As primeiras são: vocês andam comigo? Vocês são ovelhas minhas? Vocês encontraram a salvação? Estão andando comigo? Estão concordando comigo? Porque quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Porque tem muita gente ajuntando por aí, mas não é com Jesus, igual aquilo que vocês estavam falando ontem, né? No final aqui do homem lá que ajunta pessoas, mas não é com Jesus que ele está ajuntando, ele está manipulando vidas. E aquilo não é igreja aos olhos de Jesus, né? Então, e aí ele termina com aquela frase de ouro que a gente conhece. Porque ele está o tempo todo falando o quê? Em verdade vos digo o quê? Se 2 concordarem. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Lembrei fizeram uma propaganda de um trabalho que está começando aí. Eu acho que é um trabalho da igreja do Por Amor, né? Por Amor não tem um trabalho chamado 2 ou mais? Aí fizeram uma propaganda, o negócio todo rosa. Ai, meu Deus, isso aqui é propaganda de motel, porque tá assim, 2 ou mais, aí tem um coraçãozinho. Isso é um ótimo atrativo, né? Mas eu acho que o 2 ou mais é um trabalho da igreja do... Aí postaram alguma coisa na rede social, isso aqui é convite para motel? Achei engraçado. Mas o que Jesus está dizendo? O que é igreja? E aqui a gente já derruba 2 mitos. O primeiro mito é a gente achar que igreja é uma empresa. Jamais. Marketing não cabe na igreja, estratégia discursiva não cabe na igreja, pedagogismo não cabe na igreja. O que é pedagogismo? Não, a irmã formou em educação, a irmã vai ser diretora de escola dominical. Eu acho que um diretor de escola dominical pode até contar com um pedagogo ali na sua equipe, mas uma pessoa se tornar diretora de escola dominical porque é pedagoga, né? Ou o cara ser conselheiro porque ele é psicólogo, ridículo. Ou o cara se tornar dirigente da igreja porque ele é capitão na polícia. Babaquice. A igreja é cheia desses negócios. Pelo amor, a gente não percebe que Jesus fez exatamente o contrário. Ele chamou um pescador, que o Pedro era um pescador, peão falastrão. Chamou esse cara para falar assim, você é que vai abrir as portas, você é que vai linkar o que eu estou trazendo do céu para você com o resto da terra. Jesus não chamou nenhum MBA para fazer isso. Porque Jesus não precisa disso. A gente até precisa, mas Jesus não precisa. Né? Aí aquela coisa, o teólogo para fazer não sei o quê, não, as pessoas têm seus conhecimentos, as pessoas têm suas habilidades, mas igreja não é isso, não é repetição de habilidades humanas. Né? É igual essas bobeiras, vamos fazer uma palestra com o adolescente, aí chama um enfermeiro para fazer palestra com o adolescente, chama sexólogo para fazer... Meu Deus, eu vou fazer palestra com adolescente, é sobre o reino de Deus, eu não preciso ser sexólogo. Eu posso até chamar um para me ajudar na palestra. Né? O pessoal, irmão Alexandre, eu quero que o irmão vá lá na minha igreja falar sobre psicologia, porque eu acho engraçado isso, as pessoas, elas têm umas resistências, né? Porque, ele não tem título de pastor, ele não fez teologia, aí a pessoa vê que você tem um conhecimento bíblico e tal, não, mas eu quero que você vá na minha igreja falar sobre psicologia.
Aí a pessoa vai me chamar para falar para casais na igreja do Senhor, no reino de Deus, para falar sobre psicologia. Você vai até desanimado. Você assim, eu vou lá, mas eu não vou lá para falar de psicologia. Porque psicologia eu vou falar no meu consultório, na Universidade Federal, nos lugares onde eu tenho de palestrar sobre isso. Agora, na eclésia de Jesus, na reunião de Jesus, a gente tem que falar que é sobre vida, sobre graça. E aí essas coisas mais específicas, elas vêm a posteriori, vêm depois que os casais aprenderem a ter comunhão com Deus, aí a gente traz um pessoal aí de última, né? Mas eles ficam assim departamentalizando a coisa, né? Especializando, igual equipe de acampamento, e Jesus não fez a igreja para isso, ele foi simples. Olha, tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e isso é igreja. Então, o primeiro mito que a gente derruba é isso, que igreja não é empresa. Segundo mito, igreja não é individual. Porque o que está na moda agora, né? O que está na moda é... eu tenho comunhão com Jesus, a minha igreja é eu lá em casa, atrás do meu computador. Isso chega a ser uma desobediência ao que Jesus falou. Porque Jesus disse que eram 2 ou 3 que se reuniriam. Né? Que eram 2 ou 3 que iriam concordar diante dele. Que eram 2 ou 3 que iriam buscá-lo. 2 ou 3 no sentido mínimo. Daí o nome do trabalho lá, né? 2 ou mais. Então, no mínimo, o que a gente precisa fazer é a gente estar em 2 ou mais. Não é... eu individualmente... não, eu busco a Deus sozinho. Eu estou muito tranquilo. Eu sou um cara... Eu não me entroso com ninguém. Jesus está assim, se vire com o seu isolacionismo. Porque eu estou onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Porque ainda tem isso. A palavra aí é reunião. O que é reunião? É unir-se de maneira constante novamente, né? Então, a ideia de a gente se encontrar para cultuar, da gente se encontrar para ter comunhão, da gente se encontrar para dividir aquilo que Deus nos confiou, é a ideia de reunião. Porque é uma união que sempre precisa se unir. Daí a palavra reunião. Então, eu sou crente em Jesus, faz 30 anos que eu não falo com ninguém, mas eu falo muito com Deus. Sim, você está falando comigo, mas eu queria estar onde tivessem 2 ou 3. Porque eu já sou um Deus articulado. Eu não sou o Deus dos isolados, não. Né? Eu sou até o Deus do desamparado. Agora, o Deus dos que querem se isolar, não sou eu. Eu já sou Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai querer me servir sozinho? Né? Então, a Igreja de Jesus tem essa primeira característica. E a segunda característica está lá em Efésios 2, e quem achou já pode ler, 2, de 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui é o Paulo falando sobre a igreja funcionando na terra, né? Ele está dizendo, como é que vocês funcionam? Ele está dizendo, vocês não são... É que ele estava aqui respondendo à perseguição dos judeus. Para os judeus, todo mundo que acreditasse em Deus, mas não fosse judeu, não era de Deus. Aí ele está assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ou seja, vocês se juntaram àqueles que acham que vocês não são deles. E sois da família de Deus. E aí, que família de Deus é essa? Que é a igreja de Jesus. É todo mundo que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, que acontecia nas construções antigas, aquilo que a gente vai chamar de fundação, né? Você tinha uma pedra principal que em cima dela você fazia os edifícios. Então, qual que é o fundamento da igreja de Jesus, das pessoas que se reúnem em torno de Jesus? O primeiro fundamento foi dos apóstolos, historicamente falando. Você tem o Antigo Testamento inteiro para você ler tudo que os apóstolos pensavam, para falar assim, é nesse Deus que eu creio. Independentemente das vãs filosofias de Israel, os apóstolos, os profetas, deixaram escritos muitas verdades divinas. Esse é o primeiro fundamento. É igual a planta baixa, né? Você tem aqui, de um lado, os apóstolos,
de outro lado, os profetas, e aqui no ângulo, ó, por isso que é chamada de pedra angular, então, os profetas foram fundados em Jesus. Os apóstolos também foram fundados em Jesus. E Jesus estava aqui fazendo um ângulo. Isso que ele é chamado de pedra angular. Que é... Aqui dá para ver esse pilar? Não dá, né? Não tem nenhum pilar que dá para mostrar aqui, não. Vai ter alguma pedra angular aí sustentando essa casa. Então, os apóstolos seriam a sapata, né? E a viga. E a pedra angular, a fundação, a estaca, seria Jesus. Né? Ele está dizendo, ó, a igreja tem uma estrutura. Qual que é a estrutura da igreja? Fundamentada naquilo que começou com os profetas, começou com os apóstolos e continua desde sempre em Cristo. Né? Então, a gente é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E ele está aqui usando a figura do templo, né? Ah, o que é a igreja? A igreja é um santuário? Sim, só que agora é um santuário invisível. É um santuário invisível que é edificado, de um lado, a partir do que os profetas falaram, de outro lado, a partir do que os apóstolos falaram, e o prédio vai sendo construído todo fundamentado em Jesus, que é a pedra angular. Então, acabaram-se aquelas coisas aparentes, embora a gente ainda dê muito valor à aparência, né? Tá, tem que ter um foguinho com papel de seda, né? Agora é um fogo projetado, né? Fogo projetado na parede, aí o pregador vai pregando e vai... Bum, né? Vai dando aqueles barulhos, aquele pianinho. Mas nada disso é fundamento dos apóstolos e profetas. Então vamos lá. Quem pode ler para nós aí o que é a igreja no Novo Testamento? Igreja no Novo Testamento vem da palavra grega eclésia, união de um povo, assembleia. Seu significado no reino de Deus é mais específico. Igreja é a assembleia, a reunião de todos aqueles que amam a Jesus. Eles se encontram a fim de, juntos, buscarem a presença do Eterno, aprenderem a amar uns aos outros, exercerem os dons espirituais. Então, é importante enfatizar que é a fim de juntos. Né? Tem que ser juntos. Ah, mas o que a gente pensa dos cultos online? Olha, o culto online é igual atendimento psicológico online. Eu acho que eles têm a sua relevância quando é resultado de uma comunidade que não está podendo se reunir. Né? Tem gente que nunca pisou dentro de uma igreja e fica lá atrás do computador, se sentindo reunida, se sentindo edificada. Mas que povo é esse que se reúne virtualmente e nunca saem para fazer alguma coisa juntos em nome de Jesus? Né? Isso não é igreja, isso é uma caricatura de igreja. Quando a gente, por algum motivo, não pode se reunir presencialmente, aí a gente cria uma reunião online, mas isso é a exceção, não é a regra. Porque agora está tendo aí, eu sou pastor de igreja online. Meu Deus, o que é isso? Quem são essas pessoas? Né? Às vezes é porque as pessoas não querem pagar mico, é muito mico você ser uma igreja presencial, onde as pessoas nem vêm, as pessoas nem estão muito afim. Só o poder de Deus pode mover as pessoas a se reunirem. Né? Número 3. Igreja pode ter dois significados. O local onde os crentes se reúnem, todos os salvos que formam o corpo de Cristo. Isso, que a gente confunde, né? Tanto as pessoas que creram em Jesus quanto o local. Vou para a igreja, né? A gente pode falar, vou para a igreja, mas a gente tem que entender que nós somos igreja, porque a gente vive em comunhão uns com os outros, pelo menos 2 ou 3. Aí vamos às características da igreja, que é algumas coisas que a gente já falou aqui, né? A primeira característica é sempre, no mínimo, 2 ou 3 pessoas reunidas em Cristo. É bom colocar isso tudo, porque a gente pensa assim, aonde estiverem 2 ou 3. Não. 2 ou 3 reunidos em meu nome. Por quê? A gente às vezes faz algumas associações que não tem nada a ver com Jesus. Aqui nesse grupo aqui, Deus já mandou muita gente sair daqui. E se essas pessoas, por mais que elas tenham devoção a Deus, quisessem continuar aqui, já não estavam mais reunidas em nome de Jesus. Porque reunido em nome de Jesus eu quero você junto agora me buscando, mas agora fulano tem que ir, ciclano tem que não sei para... A gente vai ver isso no livro de Atos, né? Quando o Paulo e Barnabé era um homem natural de Chipre,
também chamado de José das Consolações, um cara piedoso. Aí estava lá o Paulo e Barnabé com a mesma habilidade espiritual pregando o evangelho. Mas aí depois os dois caíram num quebra-pau teórico terrível. E aí eles se dividiram. Por quê? Quando foi que Deus chamou Paulo e Barnabé para andarem juntos? Não. Eram dois judeus. Uma hora um ia matar o outro ali. Porque nós não deixamos de ser humano na caminhada com Cristo, né? Então, Jesus nunca falou de megatemplos, de templo de Salomão, de catedral da fé, de templo maior, de sede para 10 mil pessoas assentadas. Nunca falou isso. Jesus sempre falou, olha, é 2 ou 3, vai de 2 em 2, de casa em casa, pregando o evangelho do reino. E aí quando a coisa começa a ficar muito aglomerada, cheia de estrelas espirituais, Jesus fala assim, buf, Deus solta logo a bomba dele. Israel, por exemplo, Jesus falou, olha, fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos do poder. Aí eles foram revestidos do poder e ficaram aí, ai, que bênção, nós estamos aqui na comunhão. Aí Jesus falou assim, vai, deixa a perseguição aí para cima deles, eles vão fazer a torre de Babel às avessas, né? Eles vão edificar, não, nós somos irmãos, a gente se ama, a gente quer ficar aqui junto, aí um prédio imenso de gente cheia do Espírito Santo e o mundo todo morrendo ao redor. Aí o que Deus faz? Taca-lhes perseguição porque eles têm que se espalhar. Eu falei que eles iriam se espalhar, espalhou todo mundo. Então a gente já teve pessoas aqui, não, Leleco, eu queria ficar aqui com vocês. Que é isso? As pessoas nasceram com o dom de incendiar o mundo com o poder de Deus e vai ficar aqui me ouvindo? Engordando, sabe-se lá do quê? Então, Jesus nunca disse isso, mas a gente tem que estar reunida no nome dele. Porque um monte de pessoas reunidas fora da vontade de Jesus, aí já virou uma confraria dos intelectualoides, né, que não vão para lugar nenhum, fica naquela festinha de criança. Tem tanta denominação de igreja, por exemplo, pentecostal, neopentecostal. Então, assim, as próprias igrejas, elas têm uma diferença. Assim, né? Muitas diferenças. A reunião, ela quer dizer assim, um consenso entre todas, né? Como tem divergência entre várias igrejas, aí é um problema, né? Na verdade, o consenso entre todas tem que ser o seguinte: a gente ama Jesus, a gente tem comunhão com Jesus. Mas o corpo de Cristo ele é muito diverso, né? E aí a gente não deveria ficar assustado com essas diferenças, não. A gente teria que acabar com essa guerra ideológica, por exemplo. A igreja onde a irmã não pode tomar banho de sabonete fica falando que as outras igrejas são do diabo. Isso aí não deveria existir. Agora, se tem irmãs que não querem tomar banho de sabonete, que congrega numa igreja onde as irmãs não tomam banho de sabonete, amém. Isso é Romanos capítulo 8. Ele chega até a ironizar. Olha, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, morramos ou vivamos, somos do Senhor. Ele está falando dessas diferençazinhas ideológicas, né? Por que você, que acha que pode se alimentar de tudo, está zombando do outro que só come legumes? Deixa ele comer legume, que essa é a maneira como ele consegue chegar. E você que come só legumes, para de chamar o outro de carnal, porque você não vai zombá-lo na liberdade que ele consegue ter, porque ele tem essa liberdade em mim, como você só come legumes na minha presença. Então, a divisão ou a multiplicação, na verdade, ela é bem-vinda. O que não é bem-vindo é essa guerra ideológica, né? Hoje à tarde eu estava almoçando aqui, quase agora. E estava vendo a Ana Paula Valadão e o marido dela aos prantos porque a morte daquele infeliz, daquele racista, eu não tenho que festejar a morte dele, porque é Kirk. Como é que é o nome daquele treco? Não sei o que lá, Kirk. É um homem nojento que vivia falando tudo quanto é coisa, e armamentista, e detestava estrangeiro. O Paulo acabou de falar, a igreja tem que aprender que vocês não são mais estrangeiros, vocês têm que acolher todo mundo que Jesus trouxe. Ele tem um discurso muito beligerante. Aí, infelizmente, ele foi morto, ninguém vai festejar a morte dele. Agora, eu não vou festejar a morte desse cara, mas agora eu vou sair chorando, falando que a partir da morte dele está acontecendo um grande avivamento nos Estados Unidos, que os Estados Unidos... Eu tô assim, o Gugu ficou doido? Porque o Gustavo me parece um homem equilibrado teologicamente. Aí tá lá o Gustavo e a Ana Paula chorando, porque a partir do assassinato do Kirk, não sei das quantas, tá acontecendo um grande avivamento do racismo? Avivamento, isso aí é que não deveria existir. Porque na igreja de Jesus, espera aí, esse cara morreu, mas a igreja de Jesus vai começar a glorificar o nome de Jesus a partir da morte de um homem que, enquanto estava vivo, ele estava fazendo mal a tanta gente.
E era aquele mal descarado, né? Ele tinha orgulho de fazer debate, de humilhar as pessoas. Diferenciado, é um pouco totalmente assim, Não, mas ele não gostava de preto, não, hein? Ixi. Acho que era um Ku Klux Klan higienizado. Uma plateia assim, heterogênea, né? Uhum. É muito assim, pessoal com perfil muito assim. Aquele nacionalismo besta, né? E aí, então assim, Deus não tem nenhum problema com a divisão. Quando a divisão ela significa diversidade, né? Quais são as obras da carne? As obras da carne são as disputas. Aí dividiu, aí um fica querendo achar quem é melhor do que o outro, um tem que matar o outro. Agora, a diversidade, Deus fala assim, mas eu chamei vocês foi para espalhar mesmo, vambora! Vocês vão ter um estilo, não vamos ficar escandalizados com isso, por isso que Jesus falou, os apóstolos olharam assim, Jesus, a gente viu, isso está lá em Lucas 9, né? A gente viu um homem que estava expulsando o demônio em teu nome, ó, eles diagnosticaram corretamente. O cara estava expulsando o demônio em nome de Jesus, mas ele não anda conosco. O Senhor quer que a gente o repreenda? Aí Jesus falou com eles, não repreenda, deixe ele fazer o trabalho dele, porque quem não é por mim é contra mim, ele está sendo por mim. Quem está sendo contra mim são vocês, que vocês acham que ser por mim é andar aqui com vocês. Quem falou que só vocês é que são ovelhas do meu aprisco? Né? Jesus disse isso. Então tem um monte de gente aí que faz um trabalho maravilhoso para o Senhor e as igrejas oficiais não reconhecem. E é essa divisão que Deus não agrada. Por isso que eu saúdo muito a malucona, esquisitaça e bizarra Bispa Nadir. Porque ela é serva do Senhor, ela é temente a Deus e eu escuto as coisas que ela está falando com muita reverência. Muita coisa eu pessoalmente acho muita infantilidade, mas ela está fazendo o trabalho dela que Deus deu a ela. Muito mais fiel a Deus do que eu. Então essas divisões precisam existir, porque tem pessoas nessa vida que nunca vão me ouvir. Pessoas não aguentam uma aulinha de batismo aqui. Elas vão ouvir a Bispa Nadir, graças a Deus. Né? Tem gente que se converte a Jesus, não dá conta Ele já começou a escorregar, né? Mas ele teve um momento relevante, que é Davi... É um dos... É o quê? Não, é um Davi daqueles videozinhos de 3 minutos. Ele ficou muito famosão nos vídeos do TikTok, as pessoas ficam comovidas com o que ele está falando, até que um dia ele começou a pregar mais amplo, aí você fala assim, acho que Deus não te chamou para isso não, porque enquanto você falava só em 3 segundos, amém. Você estava pescando para Jesus, mas agora começou a falar demais, aí aquele evangelho cheio de... Ele é um advogado, ele começou a gravar um monte de videozinho e que faz o maior sucesso, as pessoas acessam milhões de visualização. São vídeos curtinhos, né? O David Leonardo. Isso, é ele, é o David Leonardo. David Leonardo. Então, David Leonardo, enquanto ele estava gravando os vídeos dele de 3 minutos, maravilha. Eu acho que era até menos, né? Coisa de você colocar no Instagram, aqui Deus não sei o que lá, pá. E é tudo programado, tinha uma luz e tal, mas amém. Foi o trabalho dele. Aí, quando ele começou a falar de coisas assim, racistas, não sei o que, ai, David Leonardo, socorro. Pois é, então ele tem um trabalho dele. Então, essa divisão, ela é bem-vinda. O que não é bem-vinda é essa facção, né? É uma divisão lutando contra a outra. Você vê que realmente ele não é muito de falar mesmo sobre questão de... É bem coisa evangelística. Eu acho que até altas horas, né? eu vejo muita galera que realmente que não conhecia, não acredita. Isso aí, a partir do videozinho curto. Mesmo, assim. Porque o dia que ele resolveu falar como um pregador, aí saiu muita besteira. E é isso. É igual Pedro. Jesus falou essas coisas todas lindas para o Pedro, mas o Pedro não era um bom doutrinador. O Paulo teve que repreender o Pedro em público. Né? Lá em Gálatas 2 ele conta isso. Então a gente tem que entender o nosso lugar, a gente tem que se enxergar, tem que entender para que Deus nos chamou. Eu tenho que entender que tem gente que nunca vai me ouvir, né? Que vai ouvir o Zé da esquina mesmo, que não consegue ouvir a palavra de Deus e não por isso deixa de ser de Jesus. Então a pessoa precisa ir lá no finalzinho do dia, fazer uma corrente do amor, alguma coisa assim, né? E mesmo que eu pessoalmente continue não achando graça em nada disso, Deus não deixou de ser Deus porque existe esse tanto de coisas aí. Algumas dessas coisas são mercadorias
E outras dessas é o Evangelho de Cristo mesmo, sendo anunciado do jeito que as pessoas conseguem ouvir, né? Então daí que veio no mínimo 2 ou 3. Segunda característica da igreja é que ela é edificada sobre os 2 fundamentos, que a gente já acabou de falar. Terceira característica da igreja é que ela é povo de Deus, porque aqui é que a gente até hoje não parou com essa bobeira. Quem é o povo de Deus? Israel? Não, acabou. Depois que Jesus Cristo veio ao mundo, o mundo de Israel acabou. Isso é bíblico. Eu não sei como é que as pessoas fingem que isso não está nas Escrituras. Eu já estou lendo Mateus pela 20ª vez, acho que deve ser a 13ª com a Sônia. E a gente estava lendo essa semana, Jesus, no seu último sermão antes dele ser crucificado, falando, olha, ai de vocês, vocês me viram, vocês viram Deus em pessoa, e agora a morada de vocês ficará deserta. O mundo dos judeus acaba ali naquele discurso de Jesus. Quando ele vai morrer, ressuscita, vai embora na calada, aí no ano 70 o templo deles acaba e acabou. Ah, mas e o povo de Deus? E a agenda de Deus com Israel? A agenda de Deus com Israel, ele vai cumprir com Israel. Eu sou igreja, eu sou povo de Cristo. Eu sou oliveira brava, enxotada na oliveira verdadeira, que é Jesus, nem é Israel. Né? Aí o que a gente faz? A gente quer ser igreja, mas assim como os brasileiros querem ser puxadinho dos Estados Unidos, a igreja quer ser puxadinho de Israel. Uma nojeira. Falar hoje, né? Que o povo de Israel é o povo escolhido, né? É escolhido para uma missão histórica. Mas é um povo mais perseguido também, assim. O pessoal lá de perto deles querem a morte deles. Perseguido pela história, tá? Então, assim, tipo assim, ele é escolhido, mas também o peso daquilo que eles mesmos colocaram. Eles cavam a própria ruína, né? E não teve profeta que conseguiu convencê-los disso. E ainda tem gente que vai achar que a gente está sendo antissemitista ao falar isso. A parte fala que todo aquele que tipo assim, que não viu Jesus, né, mas creu, quando fala todo, né? Todo aquele. Aí não fala só do povo de Israel, né? Fala todo, nos próprios profetas, eles não percebem isso, que os profetas, eles profetizaram muito. O próprio Isaías, a partir do capítulo 40, que vai começar a falar sobre o ungido, o meu ungido, como ele era sofrido, homem experimentado. O Israel imediato entendeu que Deus estava falando ali sobre Israel. Aí, quando Jesus vem, as pessoas entendem, Jesus não está falando ali sobre Israel, ele está falando sobre Israel que ia se personificar em Jesus. Né? E depois ele está falando sobre Israel, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre todo mundo que traz as marcas do escolhido, do ungido de Deus. Seja os israelitas que creem em Jesus, seja a igreja que crê em Jesus. Né? Porque a igreja que não crê em Jesus chama-se o quê? Prostituta. Lá no Apocalipse, né? É a noiva que trai. Então, no mínimo 2 ou 3, fundamentado nos apóstolos e profetas, é povo de Deus. Número 4, a igreja é templo de Deus na pessoa do Espírito Santo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aqui tem uma coisa muito importante, porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre suicídio, e o suicida não vai entrar no reino de Deus porque ele destruiu o santuário. Aí de vez em quando eu cutuco alguém, então o assassino também não vai entrar não, né? Porque o assassino ele destrói santuários. Mas é porque a pessoa pensa assim, não, se o suicida se matou, ele destruiu o santuário. Mas aqui ele não está falando de indivíduos, aqui ele está falando de igreja. Ele está dizendo, não deixe na comunidade de vocês, na comuna de vocês, não deixe que o tráfico comande, que o sexo desenfreado comande, que a falta de reverência, né? Que grupos que se reúnem para beber, não é um grupo que está reunido em nome de Jesus. Ele está dizendo essas coisas. Aí ele está dizendo, vocês, ou seja, vocês reunidos é que são o corpo de Cristo. Né? O Espírito Santo habita em mim, mas como é que o Espírito Santo age em mim? Quando eu estou reunido. Quando é 2 ou 3. Sozinho o Espírito Santo vai agir para quê? Se ele já está comigo em mim. Né? Aí ele está dizendo, vocês são santuário de Deus, que é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele está falando sempre no coletivo.
Quem é o santuário de Deus? A gente reunido. É tipo destruir o templo de dentro para fora. Né? Sim. E destruir nesse sentido, por exemplo, nós somos uma igreja, irmão. Igual essas igrejas que tem aí no interior, né? Onde o pastor sai casando com todos os membros, ele está destruindo o santuário de Deus. Véio. Como é que o Espírito Santo vai agir no lugar onde isso está acontecendo? Destruir a comunhão. Nessa mesma carta aos Coríntios, ele vai falar no capítulo 11, eu estou tendo notícia aí que vocês se reúnem não é para a bênção, é para a maldição, que vocês estão se reunindo, tem gente saindo bêbado do culto e tem gente indo para casa morrendo de fome. É isso que é destruir o santuário de Deus, é esse fenômeno coletivo que parece uma roda de adolescente desordenada. Né? Ele está dizendo, não, gente, enquanto vocês estão reunidos, vocês são um corpo de Cristo. Quarto, a igreja é corpo de Cristo, como a gente acabou de falar. Né? E aí, no sentido individual, que a gente tem de ter o caráter de Jesus. Já vimos muito isso ontem, não precisamos repetir. Número 6, a igreja é noiva de Cristo. E aí, quando a Bíblia fala que a igreja é noiva de Cristo, o que ela está querendo chamar a atenção? Que uma noiva, como toda mulher, pelo menos uma mulher que tinha aquela formação cultural, e era uma boa formação cultural que a gente deveria ter, né? Uma pessoa que anseia pelo seu noivo, ela se vive se preparando. E Apocalipse traz essa figura, né? Que ele vai vir e vai encontrar a sua igreja como noiva que se atavia para o seu marido. Aí ele está assim, poxa, eu gosto tanto de Jesus que eu quero me agradar, eu quero agradá-lo e quero me preparar para isso, né? Então, quando fala que a igreja é noiva de Cristo, mostrando o tanto que a gente deve se preparar para ele, né? Que ele deveria ser a nossa empolgação. A gente parece um discurso bobo isso, né? Mas é só você pensar por quantas coisas neste momento a humanidade está se empolgando, né? Os caras estão brigando e matando pelo Neymar. Olha que porcaria. Eu vou perder minha vida por uma desgraça daquela. Desculpa, o Neymar como estrela não passa no meu crivo. Mas as pessoas se matam por aquele bandidinho que está roubando bilhões de reais em impostos no Brasil. Aí eu vou me empolgar com Jesus. Oh, Jesus te deu vida, Neymar te dá o quê? Ele te arranca, né? Além de tudo que ele já tem, ele dá arranca. Só faz o que lhe convém. Para falar aqui do ídolo de vocês. Número 7. A igreja, além de ser noiva, ela é esposa. Aliás, tinha até uma comunidade aqui em Minas Gerais, lá na cidade da Célia, chamada Noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro, que foi criada em cima de uma igreja chamada Igreja Pentecostal Noiva do Cordeiro. E o pastor abusava daquelas mulheres todas e ele perseguiu muito uma mulher que teve coragem de sair do casamento. Não é o Pablo, não? Pablo Gimenez? Acho que é Pablo Não Gimenez. sei, eu sei que já faz uns anos já isso. Eu sei que aí as mulheres, na verdade, a igreja acabou, mas as mulheres ficaram conhecidas como as noivas do Cordeiro. Elas colocavam os maridos tudo para trabalhar aqui na capital e elas se reuniam, se protegiam e tal, e elas têm um evento. Eu conheci esse trabalho com uma professora minha que eu tinha de psicologia do trabalho. Ela levou esse material lá, aí levou umas pessoas para entrevistar, para serem entrevistadas lá, né, na universidade. Mas a história é um escândalo, porque foi a partir de um escândalo de uma igreja chamada Noiva do Cordeiro, que as noivas do Cordeiro ficaram conhecidas, mas hoje elas nem têm religião, não tem nada, elas são uma geração de mulheres que se protegem, né? É uma comunidade eminentemente feminina, tem os homens lá, mas a voz ativa é das mulheres, e elas se chamam Noivas do Cordeiro, né? Graças ao escândalo que o nojento lá fez. Mas, além de ser noiva, ela é esposa porque a gente não tem só de ter empolgação com Jesus, a gente tem de ter o quê? Intimidade com Jesus. Intimidade é o que é próprio da esposa e do marido, né? E aí a gente vai vendo como é que a igreja, como um coletivo, está distante disso, né? Porque as pessoas, igreja é que você está começando não, você dá uma oferta a mais para você sentar neste lugar aqui. Quando que alguém que tem intimidade comigo vai ter que pagar para me acessar? Como assim? Né? Porque é intimidade com o marido, um marido que ama a sua esposa. Não é igual acontece aí nesses relacionamentos que o marido, não, você é minha esposa, Deus separou você para mim, e aí a mulher, meu Deus do céu. Os consultórios aqui nos contam o que essas mulheres passam no casamento, né? A pior história que eu atendi foi de uma que o cara era amigo de infância dela. A Sônia já esteve lá visitando a casa dela.
E a Sônia viu lá as marcas das facadas na geladeira, a geladeira toda amassada. Porque quando ela falou pro marido dela assim, olha, eu gosto muito de você como ser humano, cara. Você é o meu melhor amigo. Só que eu descobri que eu não tenho nada por você, eu não desejo você, eu não sinto nada por você. Aí esse melhor amigo de infância dela virou o maior demônio na vida dela. Pois ele pegou os 2 meninos que ela tinha e entregou para os traficantes ali no bairro Céu Azul. E a vida dessa mulher virou um inferno. Aí a igreja, a esposa de Cristo, não é nesse sentido, não. Cristo não é interesseiro, não. Aliás, as figuras de um marido que tem Efésios, olha, Cristo deu a sua vida pela igreja. Né? Os maridos têm de amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Como é que ele amou? Ele se esvaziou e deu a sua vida por ela. Ele morreu por ela. E aí essa igreja também deveria falar assim, peraí, esse cara deu a vida por mim, a minha vida é dele também. Né? Então, noiva no sentido da empolgação e esposa no sentido de intimidade, que é o corpo reunido, né? E por fim, a igreja é a nossa maior, número 8, né? A igreja é a nossa maior prova e provação de amor a Deus e amor aos homens. Tem que mudar esses textos todos aqui, gente. Amor a Deus e amor às pessoas. Daí a igreja ser o lugar de muitas aparentes contendas. Então, a gente quer que a igreja seja o lugar da harmonia hipócrita. O que é a harmonia hipócrita? As pessoas não estão se entendendo, mas o culto está funcionando muito bem. Jesus não gosta disso. Porque a igreja, a gente acabou de ler Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele uma primeira vez. Se ele te ouvir, você ganhou. Se ele não ouvir, vá a ele a segunda vez. Se ele não te ouvir, vá com ele e procure o corpo da igreja. Né? E ele vai dizer, se ele não quiser te ouvir mesmo assim, aí deixa ele seguir o caminho dele, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou nessa sua atitude de querer consertar com o irmão. Por que Jesus disse isso? Porque igreja é a nossa maior prova de amor a Deus e amor às pessoas, mas também é a nossa maior provação. Aqui você vai ter que aguentar gente que tem trejeitos que você não suporta, que tem hábitos que você não aprova, que tem preferências que você não passa nem perto, nem longe para se livrar. Mas igreja é isso. Mas é engraçado, pelo dinheiro a gente aguenta isso, né? Pelo dinheiro você aguenta o bafo do cara, os gases do cara, você aguenta tudo. Mas na igreja não. Se é irmão olha torto para mim, eu nunca mais volto. E eu não estou falando de ir num templo, mas até de reunir aqui. Imagina, a pessoa chegou aqui, sei lá, às vezes o cocô de uma das cachorras resolveu ficar aqui. Ai, não volto lá mais não, porque ela estava fedendo a bosta. Mas, gente, você vê aqui, é claro que a gente se reúne aqui por causa uns dos outros, mas quem é que nos trouxe aqui para ter essa comunhão? Foi Jesus. Então a igreja, além de ser a maior prova do nosso amor a Deus e as pessoas, é a nossa maior provação. Vou acender aqui que está escurecendo. E quem não passa por essa provação, não vai sendo aprovado na comunhão com Deus. Né? Agora vamos lá. Igreja como organismo. Não precisamos ler isso aqui não, isso aqui vocês leem depois. Só enfatizando que o que seria uma igreja como organismo? É a gente, mesmo a gente precisando às vezes de uma placa, de um CNPJ, de um endereço, igual para a gente recolher contribuições, precisa, sei lá, de e-mail, conta, tal. Mas a gente não pode ficar preso nisso. Essa é a grande tentação de tudo no Brasil, né? Não se ensina mais, mas o aluno tem que aprender a apresentar resultados para os pais que pagam essa mensalidade. Isso é uma nojeira. E se a gente não concorda com isso na escola, imagina para a igreja. A igreja tinha de ser muito amor e envolvimento uns pelos outros, mesmo que haja, né, umas arestas aí para parar, né? As ordenanças da igreja são 2 basicamente. A primeira é o batismo, que a gente já falou sobre ele lá no nosso primeiro encontro, e a segunda é a ceia do Senhor, que a gente vai estar sempre falando quando a gente for realizar a ceia. Aí nesse caso eu só queria que alguém que tivesse dúvida sobre essas 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia, que
manifestasse aí. O que seriam essas dúvidas? Né? Eu acho que eu disse lá no nosso primeiro encontro que o batismo e a ceia, eles não são sacramentos, ou seja, o batismo não é a água que ficou santificada e que você vai mudar de vida porque você entrou naquela água. Ele é um símbolo. Mesmo você estando com a luta interior, Deus pode chegar para alguns e falar assim, não quero que você se batize agora, porque é o Espírito de Deus falando com as pessoas. Mas para outros, você está só dizendo, gente, eu sou um ser humano e eu estou aqui tentando, e nessa minha tentativa eu estou confessando para esse público que está aqui que eu nasci de novo em Cristo Jesus. O resto é crescimento. A ceia também, ela não é um sacramento, porque na hora que você reparte o pão, aquilo não se transforma em corpo de Cristo, não é magia, é memorial, né? Que Jesus ordenou antes dele morrer. Falou, olha, isto é o meu corpo que é dado por vocês, e isto é o meu sangue. É interessante que ele não usa os pronomes pessoais, ele não fala este é o meu corpo e nem este é o meu sangue. Ele está dizendo isto é o meu corpo, ou seja, isto simboliza o meu corpo e isto simboliza o meu sangue. Né? Aí tem aqui até aquelas normativas, mas o vinho tem que ser de uva pisada? Meu Deus do céu! O nosso melhor suco de uva aqui está todo cheio de agrotóxico. Então é símbolo mesmo e a gente agradece a Deus. E a gente está apenas memorizando aquilo que ele fez de maneira terrível lá na cruz, que foi ter a sua carne toda esmagada por nós e ter o seu sangue todo vertido por nós. É símbolo, isso é diferente de sacramento, né? Que são elementos mínimos de uma solenidade. A gente se reúne, né? Vai ter um momento para as pessoas passarem pelas águas e um outro momento onde as pessoas de tempos em tempos vão lembrar o sacrifício de Jesus. O Alexandre falou de alguma coisa aqui que eu vou dar um pequeno histórico sobre ela que eu acho importante, falando das divisões que não deveriam ser facções, né? A gente tem, por exemplo, a partir do monoteísmo, em Abraão, você tem o Isaac, depois do Isaac você tem o Jacó, vou falar só das nossas concepções cristãs. De Jacó vem Israel, das 12 tribos de Israel, né? Dos 12 filhos de Jacó, vem a tribo de Judá, de onde vem Jesus, o leão da tribo de Judá. Aí Jesus morre, ressuscita, vai embora e derrama sobre a humanidade o seu Espírito. Aí a partir desse derramamento do Espírito Santo, a igreja é muito perseguida e lá para o século IV converteu-se um Bolsonaro conhecido como Constantino. Ele ficou muito grato com a transformação que Deus fez na vida da mãe dele. É Santa Helena? Não, Santa Helena era mãe do Santo Agostinho. E aí ele resolve que o Império Romano agora tem uma religião oficial, é o cristianismo. E isso que muita gente na hora viu, ai que legal, Deus converteu o coração do rei. Muita gente assim, isso aí é o anticristo, não vai rolar, mas não teve jeito. Aí, durante a Idade Medieval toda, a igreja cristã seria a igreja católica aqui no Ocidente, mas teve a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa de Constantinopla e por aí vai. Até que chega o século XVI, é uma história bem resumida, só para a gente entender essas divisões. Até que chega o século XVI e veio a Reforma Protestante, que era o quê? A igreja católica tinha se tornado o inferno na terra, e aí o Frei Martinho Lutero olha para aquilo e fala assim, gente, Martinho Lutero acho que deve ficar com vergonha se ele está vendo alguma coisa no céu, porque teve igreja agora que conseguiu fazer pior do que o que ele já tinha visto no século XVI. Né? E aí ele coloca lá as 95 teses dele na Catedral de Wittenberg, e daquelas 95 teses é o seguinte, olha, ninguém aqui é salvo pelas obras, a gente é salvo pela graça, por meio da fé, e essa foi a heresia. Vamos matar esse cara, porque agora nós vamos perder o nosso poder, o nosso controle. E havia situações tão terríveis que teve um dia que o Martinho Lutero estava numa cerimônia e descobriram que alguém tinha entrado na cerimônia para matá-lo. O Papa tinha encomendado alguém para matar o Martinho Lutero. E aí os caras forjam um assalto no meio da missa. Chegaram no meio da missa com cavalos, com espadas, aqui, vamos sequestrar esse homem. Pá! A igreja tipo, glória a Deus, né? Como é que eles falavam? Glorious Pater, tudo em latim. Glorious Pater, os hereges, será sacrificado, amém. Aí, e o Martinho Lutero falou, morri. Quando chegaram num lugar longe da catedral, eles falaram, não, cara, a gente veio te salvar, porque você ia morrer lá.
Eles se disfarçaram de bandidos criminosos para salvar o Martim Lutero. E aí a Europa começa a perseguir os protestantes, então eles se mandam para as Américas do Norte, e aí o nascimento dos Estados Unidos, e a Contra-Reforma protestante, né, a Contra-Reforma católica, vem para o Brasil catequizar os índios. Aí o que acontece a nível mundial? Aí começa o calvinismo, deu origem aos presbiterianos, os anabatistas, que eram pessoas que eram a favor do batismo por meio de mergulho. Aí começam as igrejas batistas, porque na igreja católica era aquela coisa por aspersão, né? Ou batizar o neném, as pessoas nem sabiam direito o que era aquilo. Aí começam os movimentos batistas, presbiterianos, que é assim, se a igreja católica, quem decide é um papa, a igreja presbiteriana é um presbitério, um colégio, então não é uma decisão de um só. Daí a história presbiteriana. E os batistas, os presbiterianos decidem no colégio, mas a gente batiza mergulhando na água, né? Jogando alguém na cabeça, não. Aí começam essas coisas todas. Até que quando chega ali no finalzinho do século XIX para o século XX, tem os movimentos adventistas, que são as 3 grandes igrejas aí. Primeiro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que marcou uma data para Jesus voltar, Jesus não voltou, aí a Ellen G. White começa a escrever as doutrinas adventistas. E aí, Jesus não voltou, então nós vamos guardar o sábado como uma promessa de que ele vai voltar no Shabá, blá blá blá. Falando aqui bem grosseiramente, tá? Na mesma época surgiram as testemunhas de Jeová. Que, assim, peraí, Jesus não voltou, mas é porque, na verdade, Jesus é Deus mesmo? Não, Deus é só um, Jesus é a primeira criação de Deus. E junto com essas igrejas, sem elas se entrosarem, apareceu a Igreja Assembleia de Deus. Deus, assim, não é que Jesus vai voltar, é que ele vai voltar com o seu espírito enchendo toda a carne. Então as pessoas começaram a falar em línguas, a ter sinais, maravilhas e tudo. E aí, dessas Assembleias de Deus, 2 pessoas que vieram lá da Suécia, 2 suecos, né? Gunnar Wingren e Daniel Berg, lembrei do pastor Anselmo, ele morreu pregando isso. Gunnar Wingren, Daniel Berg, assim, né? A gente já sabia que a gente ia para o Templo Central, ouvia falar do Daniel Berg. E meu irmão, que é um ótimo imitador, mas era festa para imitar aquilo, né? E ele tinha que contar a história do Daniel Berg, como é que essas Assembleias de Deus entraram no Brasil, foram muito perseguidos, né? Aí beleza. Aí nós temos então as igrejas históricas, representadas pelos presbiterianos e os batistas, e a partir da década de 60, começaram, aí tem a Igreja Assembleia de Deus, que é a primeira igreja pentecostal, no sentido de que o Espírito Santo começou a agir nos cultos, e aí as pessoas, para manter aquela santidade, começaram a ficar muito rigorosas nos costumes, né? Mas em meio a isso, em 1962, surge a Igreja Pentecostal Deus é Amor, que era um assembleano frustrado, e aí na Igreja Pentecostal Deus é Amor não podia nem fazer assim com o pé, e ele era um tocador de tumba, né? Ele se converteu, e aí nada de bateria na Igreja Pentecostal Deus é Amor, e aquelas doutrinas bem rigorosas. Aí em 1992, e aí eu conheci as pessoas que eram vizinhas do Davi Miranda Filho. E aquelas pessoas me odiavam com todos os ódios delas, porque eu era da igreja desse Davi Miranda Filho. Diz que lá era assim, a igreja inteira não podia ter televisão, mas na casa deles tinha televisão, e as festas que eles faziam, eles compravam bolos para poder pegar e ficar jogando uns nos outros. Era uma verdadeira lambança, uma verdadeira orgia, lá no prédio onde eu trabalhava. Né? Davi Miranda Filho, que foi em 1990. Alguns anos, no ano 2000, eles saíram no programa do Ratinho, no SBT, com a Raquel, que era a ex-esposa dele, divorciando-se dele, porque ele tinha, há muitos e muitos anos, por hábito, levar adolescentes convertidos na Igreja Católica, da Igreja Deus e Amor, para a casa dele. Tinha uma casa que ele construiu só para levar jovens para fazerem orgias com jovens. Mas era um cara que ele já foi presidente aqui em Minas Gerais. E ele expulsava o demônio de maneira tão espetaculosa que ele chegava assim: sai, em nome de Jesus Cristo, amém, tá liberto. Fica assim, gente, esse cara expulsava o demônio, coisa nenhuma, era só uma arte de hipnose. Você falou que você não da Deus é Amor, você não foi da Deus é Amor. Eles achavam que você era... Não, eles achavam que eu era da Deus é Amor, é porque eu trabalhei no prédio onde os presidentes da Deus é Amor trabalham. Davi Miranda Filho, um horror. Tanto é que ele nem herdou o ministério do pai. Ele é picaretaço. E aí,
Aí você tem a Assembleia de Deus, Deus é amor. Só que a partir da década de 60, junto com a Deus é amor, surgiram as igrejas que a gente vai chamar hoje de matrizes dos neopentecostais. O que seria a igreja neopentecostal? É que a igreja pentecostal, ela valorizava os sinais e maravilhas e as doutrinas rigorosas, mas sempre pensando, porque o crente está se preparando para ir para o céu. Eu cresci com a minha avó cantando as músicas do céu, no céu não entra pecado, esse a vida não vale e tal, beleza. Mas aí, aqui em Belo Horizonte, encabeçado pelo pastor Márcio Valadão, até a nível de Brasil mesmo, Márcio Valadão, José Rego do Nascimento, eles fazem a igreja batista, né, da Lagoinha, que era um lugar onde, assim, os batistas são muito regradinhos também, tudo deles é o estatuto na igreja batista vale mais do que a Bíblia. Eu lembro uma vez que eu trabalhava na igreja batista, trabalhava com adolescentes, a gente um dia falou, vamos inovar aqui, a gente queria colocar a bateria no meio do púlpito, assim, para os adolescentes virem, que ia ser um louvor com os adolescentes em pé e tal. E, menino, um teólogo, um colega meu, cara chato pra caramba, olha, no estatuto não pode essas coisas, mas a igreja é regida pela Bíblia ou pelo estatuto? Aí criou uma rispa, né? Mas aí a gente fez o culto lá, depois isso virou reunião do conselho, tem um negócio de conselho deliberativo complexo, não sei do que. Aí o Márcio Valadão falou assim, peraí, a vida em Cristo Jesus é a vida plena. Então, vida plena, qualidade de vida. E aí começaram essas igrejas batistas renovadas, né? As igrejas metodistas wesleyanas, que elas tinham os métodos dela, mas avivamento. Aí, a partir do ano de 1987, começaram-se os movimentos de comunidade, que foram com um grupo de louvor, né, principalmente do Grupo Life, do Asaf Borba. Aí, a última dessas igrejas de comunidade é a Igreja Evangélica Nova Vida aqui, do bairro Santa Terezinha, com o pastor Divino, que ele não conseguiu ir na cauda das comunidades, mas aí surge Comunidade Sala Nossa Terra, Distrito Federal, Comunidade da Graça, que é uma boa comunidade até hoje, do pastor Carlos Bezerra. Aí depois Comunidade de Nilópolis, aí que é comunidade, aí é tudo que é chefiado pelo louvor, né? E depois disso, algumas se desvirtuaram bem porque o negócio é caça-níquel mesmo, que é a Igreja Universal do Reino de Deus e aí você vê os nomes assim, a filosofia está no nome. O Bispo Macedo não queria disputar com as igrejas evangélicas, que queria disputar com a Igreja Católica. Então, se católica significa universal, apostólica, a minha vai se chamar, não é Igreja Católica, vai se chamar Igreja Universal, que é a mesma coisa de católica. Igreja Universal do Reino de Deus. Mas é uma igreja universal. Mas aí o primo dele lá, o cunhado dele é restauração. Não, eu vou ser mais gentil. Não precisa universal, pode ser igreja internacional, não precisa ser o reino, pode ser a graça de Deus, glória. Vocês conhecem esse? Então, aí agora não é igreja universal não, que deu uma caidinha, graça internacional, né? Mas aquele outro boiadeiro falou assim, não gente, não, eu estou descontente, eu não gosto disso, então eu não sou tão ganancioso para criar algo nem universal. Internacional eu gosto, mas vamos pensar o seguinte, internacional não, nem todo lugar é país, então é igreja mundial, já envolve o planeta inteiro, é mundial e não é do reino e nem da graça, é mundial do poder. Então, igreja mundial do poder de Deus, que aqui tem poder mesmo. Lá tem o reino do bispo, a outra é internacional da graça, do avião, das dívidas que o Bolsonaro perdoou todas, por isso que são tão bolsonaristas. E a minha é só o mundial do poder. E aí é poder de meia suada, suor do não sei do que, e o cara comprou fazendas e fazendas no Mato Grosso, que agora tá perdendo tudo, né? Porque se ele é de Jesus mesmo, ele tem que perder tudo agora. Pode morrer assim não. Né? Aí essas divisões a gente entende nisso. Você começa a entender assim, que existem coisas que já começaram viciadas. E onde é que a gente fica nesse meio todo? A gente fica aqui, onde Jesus falou. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Se você está reunido no nome da Universal, tem até um slogan, né? Eu sou a Universal. Meu Deus, que idolatria é essa, cara? Misericórdia. Mas as pessoas são empolgadas. Eu tenho alunos lá na escola que são da Universal. Não, pastor, a Universal é maravilhosa. Eu cresci lá. E eles têm todo um trabalho para poder fazer a mente dos jovens. Eles fazem a menção de Jesus. Quem sou eu para convencer as pessoas daquilo? Né? Mas
como é que a gente entra? A gente não entra, a gente sai, né? Jesus falou, ó, saiam da Babilônia, que isso tudo é a Babilônia, é o curso deste mundo, é o príncipe da potestade do ar. A gente tem que ir sobrevivendo nesse meio do caminho, não é para combater nenhuma, não é para poder botar megafone na igreja e falar mal dela, mas é chamando as pessoas, vem para cá, tem uma coisa diferente. É complicado. Mas aí você agora vai me obrigar a entrar numa coisa que eu não ia entrar no estudo, mas eu consigo falar dela aqui resumidamente, que é a questão da igreja ser um organismo, porque tem essa tensão, tem a turma que fica perdida assim, eu sou de Jesus, mas eu não vou me encaixar em igreja nenhuma. Mas mesmo que a gente não se encaixe em igreja nenhuma, e esse foi o drama dos apóstolos, eles não se encaixavam em lugar nenhum. Mas o que Jesus falou? Vocês são a igreja, mas aí, vocês sendo igreja, vocês precisam se organizar. E aí nós temos as dicas nas escrituras, né? A gente tem aqui pelo menos o que a gente vai chamar aqui de oficiais da igreja, né? Que são, primeiro, uma igreja vai se constituindo igreja, e eu sei que Deus chamou muita gente aqui para ter igreja, talvez até você mesmo. Ela tem que ter os apóstolos. O que são apóstolos? Isso não é título, não é graduação. Nós vamos consagrar não sei quantos apóstolos, é bobeira. Isso, eu fui consagrado a pastor até de maneira surpreendente junto com a Sônia, a gente nem tinha programado isso, porque se a nossa geração precisa desse reconhecimento público, alguém, mas você nem é pastor, né? Aí, não, fui consagrado. Né? Tá lá, tá filmado, tá nas minhas redes sociais, tá tudo bonitinho, tacaram o óleo na cabeça da gente. Até sobre isso que eu falei, sobre o batismo também, porque eu falei assim, eu acho que eles se consagraram por missão de Deus, mas que isso. O chamado de Deus é independente disso aí. Exatamente, mas é porque eu que já vinha, né, eu fui expulso de uma igreja, então se eu fui expulso de uma igreja e não sou consagrado, as pessoas não conseguem entender. Não, mal conseguem, né? Basta ser um pouquinho inteligente que elas não conseguem. Isso não é de Deus não, porque nenhum pastor fala desse jeito, então você já não é de Deus porque você está pensando um pouquinho mais. E olha que eu não sei de nada. O pessoal não considera que a igreja, você fala assim, eu vou na igreja, é na casa, é célula, aí eu falo assim, gente, tem essas cobranças. É ligado em uma igreja, é um estudo de uma igreja, lá é uma igreja, só que a gente não lá. Não, então não é igreja, eu tô assim... Aí eu consegui falar assim, lá é uma igreja embrionária, a gente não tem templo ainda, não. Isso. Não, aí dá pra... não tem templo ainda. Né? A gente tem que ter esse parâmetro, é um parâmetro, que é assim. A gente não tem que preocupar em ser igreja. Pode ser que a gente aqui se torne igreja. Eu quero, as presas sair. Porque agora estou preocupado com o horário dela aqui, mas eu preciso concluir isso aqui. Que independentemente de ser uma igreja formal ou não, a igreja de Jesus na Terra ela tem uns parâmetros. Sim. Então, o primeiro os apóstolos, que são aqueles que são enviados para abrir trabalhos e corações, né? São os enviados. Mas esses apóstolos eles precisam ajudar a igreja também a se constituir como estrutura, porque você tem também ali os pastores. Vou falar aqui fora de ordem. O que seriam os profetas? São aquelas pessoas que são dotadas de um conjunto de dons espirituais, seja o da previsão, o de sondar corações. Essas pessoas elas também vão reunindo pessoas e vamos congregar. Depois nós temos os pastores, que são aquelas pessoas que, mesmo não tendo capacidade sobrenaturais de ver coisas, elas têm capacidade de ensinar, que é o meu ofício por excelência. Você ensinar, discipular, orientar. Isso é um trabalho eminente do pastor. E aí você tem também os mestres, que são aquelas pessoas que são mais cansativas. Elas vão lá no fundo, trazem as coisas. Jesus falou, olha, no reino de Deus também vai haver os seus mestres, os seus escribas, que vocês vão matar, que vocês vão odiar. Os evangelistas, que também eu vejo que você é uma, que é aquela pessoa da pesca, né? Vai ali... Só que o evangelista tem que tomar cuidado com isso. Peraí, o evangelista é uma questão pessoal que não consegue congregar. Mas eu pesquei essas pessoas para Jesus, então o evangelista encaminhe para a igreja. E eu não estou falando de encaminhar para a igreja A ou B, estou falando de encaminhar para um lugar que você sabe. Não. Aqui, nessa comunhão, essa pessoa vai crescer, essa pessoa vai progredir. Sim. É encaminhar nesse sentido. Exatamente disso. Eu estou falando de isso foi exatamente onde eu fiquei. Eu não tirei conclusão, mas é isso aí, sabe? O evangelista é aquela pessoa que consegue puxar, né? Aliás, a gente precisa de evangelistas. Agora... Só duas coisinhas aqui, né? Que a gente está falando dessa questão orgânica, e aí você acaba tendo uma questão que já tinha nos dias de Paulo, né? Que são os bispos, né? Que são aquelas pessoas que vão ter que dar uma volta em vários lugares para poder ver como é que estão o trabalho, né? E os diáconos, que são aquelas pessoas da base, né?
que as pessoas hoje em dia chamam de voluntariado, né? Ah, é voluntário na igreja, mas na verdade são os diáconos, aqueles que ministram, que ajudam essas coisas todas a acontecerem, né? Por exemplo, para a gente reunir aqui, ó, tem que se arrumar uma casa, tem que organizar o negócio, tem que gravar, então, tem um café, Então, aí tem essa organicidade, entendeu? Mas isso tudo parece muito uma empresa e é melhor ter cuidado para que não se torne empresa, mas é com medo de a gente se tornar empresa que a gente também vai deixar de fazer essas coisas básicas, né? Porque um culto, uma reunião, ela é uma solenidade. Amém, gente. Bom, depois dessas palavras, vamos terminar.